Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Dando continuidade ao nosso vídeo, à nossa aula anterior, hoje nós vamos continuar, então, falando sobre Grécia Antiga, né? Sobre a Antiguidade Clássica. Bom, na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre os aspectos geográficos, falamos sobre como essa civilização grega foi se construindo, falamos sobre a mitologia, né, de criação desses povos gregos, né? Falamos então sobre dois períodos, o período pré-homérico ou o período cretomicênico, e falamos sobre o período homérico, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação das cidades, a formação de duas grandes polis, de duas grandes cidades-estados, né, que são as mais conhecidas, geralmente, quando nós falamos de Grécia, que é Atenas e Esparta. Vamos falar sobre as diferenças, né, a diferença entre a sociedade, a diferença entre a política dessas duas grandes polis. E aqui eu já faço um questionamento. Nós falamos sempre, então, de Atenas e Esparta, quer dizer que somente as duas eram importantes, somente as duas existiram, né, dentro desse contexto, dentro da Grécia? Não, mas são as mais conhecidas, tá? Então, primeiro nós vamos entender como que essas cidades, né, estado, como elas surgiram, ok? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo para a gente entender. A nossa apresentação aqui, então nós vamos para o período arcaico, tá? Esse momento em que vai haver a formação das polis. Polis, meninos, é a mesma coisa nesse momento, né? Polis significa cidade-estado, tá? E nós vamos entender qual é esse conceito de cidade-estado, o que ele significa. Olha aqui comigo. Com o surgimento da propriedade privada, iniciaram os conflitos entre os grupos e, para lidar com as constantes crises, os proprietários de terra passaram a formar associações, as fátrias. Aos poucos, as fátrias se uniram na formação das tribos, que, por sua vez, se organizaram em demos. Os demos deram origem às cidades-estados, ou polis, a principal transformação do período arcaico. Então, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha para que vocês consigam visualizar isso, né? Inicialmente, existia ali o indivíduo, né? Ele se juntando a algumas outras famílias, forma-se os genos, juntando mais algumas famílias, as frátrias, depois as tribos, né? Isso então é a evolução dessa sociedade, é o crescimento dessa sociedade que vai evoluindo, se transformando em tribo, se transformando em demos, que, portanto, vai ser denominado como cidade-estado, tá? O que vocês precisam entender aqui? Vanessa, eu preciso ficar louca, eu preciso decorar esse negócio. Não, o que você precisa entender? Que a evolução com o crescimento dessa população, né, com a complexidade dessa população que vivia nesse território grego, vai acontecer então a formação dessa cidade-estado ou polis. E o que é cidade-estado? Qual é o conceito de cidade-estado? Cada cidade-estado grega era um centro político, social e religioso autônomo, com uma classe dominante, deuses e um sistema de vida próprios. Isso significa, então, meninos, que cada uma dessas cidades-estados são autônomas, apesar de se reconhecerem todas dentro aí desse conceito, né, se reconhecerem como helenos, como gregos,
eles tinham autonomia nessas cidades, com governo próprio, com seus deuses próprios, com o estilo de organização da sociedade próprio. Por isso nós chamamos aqui a atenção de duas tão diferentes cidades-estados, que é Atenas e Esparta, né? Atenas vai se desenvolver numa democracia bem diferente aqui de Esparta. O estilo da sociedade, a organização da sociedade de Atenas é completamente diferente da sociedade espartana. No entanto, as duas são gregas. No entanto, todas as pessoas que viviam em Esparta e que viviam em Atenas vão se reconhecer enquanto helenas, enquanto gregas, tá? Então é importante ficar claro para vocês esse conceito de cidade-estado. Okay? Vamos então entender quais são essas diferenças. Vamos ver quais são os detalhes dessa sociedade ateniense e quais são os detalhes, as características dessa sociedade espartana. Em Atenas, por exemplo, né, vamos começar aqui com a localização dessa cidade-estado. Conhecida como a cidade exemplar da Grécia, por sua cultura e prosperidade econômica, Atenas se desenvolveu na Ática, região cercada de montanhas. Por causa da falta de terras férteis, os atenienses voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Lembrem-se aqui lá da primeira aula, né, da primeira parte desse assunto, da aula que eu falei para vocês, que por eles se localizarem ali, o terreno grego era um terreno acidentado, um terreno montanhoso, com poucas terras férteis. Isso fazia com que essas pessoas, com que os gregos tivessem que procurar outras atividades para desenvolver a sua economia, né? E aqui um exemplo forte disso, né? Os atenienses vão procurar aí as atividades comerciais, de pesca, para poder desenvolver a sua economia. Olha aqui no mapa, então, onde estava, né? Onde estava localizado Atenas. Lembrem-se lá daqueles mapas que eu mostrei para vocês na aula anterior. Se for preciso, aconselho vocês a voltar lá naquele vídeo para consultar esses mapas, ok? Então, aqui está localizado Atenas. Aqui é a Grécia peninsular. Aqui é que vai estar localizado Esparta. Daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Atenas, então, está nessa localização aqui. Como a sociedade ateniense estava estruturada? Qual é a organização dessa sociedade? Todas as pessoas que viviam em Atenas eram consideradas cidadãos? Não, tá? Na verdade, a maioria das pessoas não eram considerados cidadãos, tá? Olha só aqui nessa pirâmide, né? Eu sempre falo que o professor de história ama pirâmide, né? Mas é porque fica mais fácil de vocês perceberem a quantidade de cada uma, né, desses estados. Então, olha só, a sociedade ateniense era organizada da seguinte forma. Existiam, aqui vamos começar aqui por baixo, né, que é a maior parte da população, eram os escravos. E aí, meninos, muitíssima atenção com isso daqui. Quem eram os escravos nesse contexto? Quem eram os escravos na Antiguidade Clássica? Quem eram os escravos da Grécia? Eram os mesmos escravos ou a escravidão tinha a mesma lógica que a escravidão moderna, né, que aconteceu aqui no Brasil e que durou mais de 300 anos? Aquela escravidão em que íamos lá na África, né, escravizávamos os africanos, os negros e trazíamos para cá, para o Brasil. Era essa mesma escravidão? Não. Tá? A escravidão aqui na antiguidade, ela tem um conceito diferente. Eram escravos os prisioneiros de guerra ou prisioneiros por dívidas. Não importava a sua etnia, não importava a sua cor de pele. Tá? Então, se você devia a alguém e não conseguia cumprir a sua dívida, né, pagar a sua dívida, então você iria se tornar um escravo, pelo menos até quando terminasse de pagar a sua dívida. Existia outra possibilidade também, então, de você ser escravo por guerra. Nesse momento de expansão, de disputa por territórios, se você, né, se mora numa localização, mora em uma cidade-estado ou num território, determinado território, e você perdeu a sua tribo, por exemplo, perdeu aquela guerra, né, você vai se tornar um escravo. Tá? Muito diferente da escravidão moderna. Prestem bastante atenção nisso,
que isso é importante demais, tá? Saber diferenciar a escravidão na antiguidade e a escravidão na modernidade, tá? E aqui nós também é interessante destacar que na antiguidade clássica, em Grécia e Roma, vai ser instalado, então, vai se desenvolver um modo de produção escravista. Então, a base da economia, né, o que vai movimentar essa economia, a mão de obra que vai predominar aqui é a escravidão. Então, são os escravos que vão trabalhar, tá? É os escravos que vão aí ser a base, ser a base dessa sociedade. Acima dos escravos, nós temos os metecos, né, que eram os estrangeiros. Então, olha só, pessoas vindas de outras polis ou descendentes. Esses metecos viviam geralmente ali ao redor dessas polis, tá? Eles não eram considerados cidadãos. Olha aí que eu coloquei na pirâmide para vocês que esses 3 componentes é que seriam os possíveis cidadãos. Os metecos e os escravos não eram considerados cidadãos atenienses. Tá? Eles compunham essa sociedade, mas eles não eram considerados cidadãos. É muito diferente também de hoje, né, que todos são considerados cidadãos, tá bom? É bem diferente, esse conceito de cidadania também é diferente em relação à atualidade. Aqui nós temos, né, agora nós podemos vir aqui de cima para baixo, nós temos os eupátridas, que era a elite de proprietários rurais, que nós vamos chamar aí de aristocracia também. São eles que vão estar à frente do governo, da política também ateniense. Nós temos os georgóis, que eram os pequenos proprietários rurais, e nós temos os demiurgos, que eram as camadas populares urbanas, artesãos e comerciantes, tá? Então, aqui nós temos uma sociedade, um modelo de sociedade ateniense em que a base é a escravidão. E como eu disse para vocês, se desenvolvendo aí um modo de produção escravista. Nós temos que entender também como acontecia a política de Atenas, como que eles governavam essa cidade-estado. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Inicialmente, Atenas era uma monarquia. Isso significa, então, que era um rei que administrava, né? Monarquia é uma pessoa apenas que administrava, que ocupava esse cargo, era um rei. Lá no século 8 a.C., essa monarquia passa a ser uma oligarquia. O que significa uma oligarquia? Oligarquia é o poder de poucos, tá? Monarquia, uma pessoa no poder. Oligarquia, poucas pessoas no poder. Essa oligarquia vai ganhar um outro nome dentro dessa formação política, que é o arcondato, tá? Que é, na verdade, 9 eupátridas que vão aí administrar Atenas, cada um por 10 anos. Okay? Então, de uma monarquia, passa-se agora para uma oligarquia em que 9 eupátridas, e isso é importante vocês entenderem, aquela elite, né, os grandes proprietários de terras, é que vão estar à frente desse governo aqui de Atenas, tá bom? Então, 9 eupátridas se alternando no poder aí, cada um por 10 anos. Então, meninos, é interessante a gente perceber quais eram as características dessa formação política dos atenienses, tá? Inicialmente, Atenas, então, era uma monarquia. Isso significava que uma pessoa administrava o território, era um rei que administrava o território. No entanto, lá no século 8 a.C., os eupátridas, que eram aqueles, né, grandes proprietários de terras, lá do topo da pirâmide que a gente viu agora há pouco, eles vão reivindicar o governo, fazendo com que deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma oligarquia. Então, deixa de ser o poder centralizado na mão de uma pessoa para ser um poder concentrado na mão de poucas pessoas, tá? Esse é o conceito de oligarquia. Dentro dessa lógica ateniense, a oligarquia vai ganhar outro nome. Vai ser conhecida como arcondato. O que é esse arcondato e como funcionava essa oligarquia? Né? Eram 9 eupátridas
que ocupariam o cargo alternando-se 10 anos cada um. Então, a cada 10 anos saía um eupátrida e entrava outro, tá? Permanecendo o poder aí nas mãos dessa elite, dessa aristocracia ateniense. No entanto, a gente já percebe uma evolução. A história política ateniense passa por essa evolução, sai de uma monarquia, passa para uma monarquia e vai se desenvolver, né, com algumas reformas de alguns legisladores importantes, que nós vamos ver agorinha, né, se desenvolve uma democracia ateniense, que inclusive é um dos grandes legados desses povos gregos para a nossa sociedade atual. Então, olha só, vamos entender como aconteceu essa evolução da política ateniense, que deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma oligarquia e que se desenvolveu uma democracia, gerando um grande legado para a nossa sociedade. Alguns legisladores, então, são muito importantes para a gente entender esse contexto, tá? Olha só, o primeiro deles é o Drácon. O que ele faz? Ele é o primeiro legislador, primeiro governante que vai redigir as leis. Até então, em Atenas, não existiam leis escritas, existiam apenas leis orais. Drácon, então, vai ser o primeiro a escrever essas leis. O problema é que o Drácon, ele vai estipular uma mesma pena, apenas um tipo de pena para todos os crimes que poderiam ser ocorridos, né, que aconteceriam ali em Atenas, e era a pena de morte. Então, seja um crime pequeno, seja um crime grande, a pena era a mesma, era a pena de morte. Mas isso já era um avanço nessa sociedade por ser uma lei escrita. Tá? Então, é importante aí saber dessas ações desse legislador chamado Drácon. O segundo legislador muito importante para a gente entender essa evolução política ateniense é o Solon. Olha só o que ele faz. Ele vai abolir a escravidão por dívida. Isso é muito importante para aquele período. Então, quer dizer que naquele momento só poderiam ser escravos os escravos prisioneiros, então, por guerras, né? Deixa-se de existir a escravidão por dívidas. Isso já aliviava uma boa parcela dos escravos, não diminuía de forma drástica, porque ainda existiam, né, guerras que faziam com que houvesse aí escravos por guerras. Tá? Ele libertou então os devedores dessa prisão e determinou a devolução de terras confiscadas pelos credores eupátridas. Ele cria órgãos legislativos como a Bulé, que é o Conselho dos 500, que preparavam as leis, eles escreviam, né, pensavam, formulavam essas leis, e ele cria também a Eclésia, que é um tipo de assembleia popular que votava essas leis. Daqui a pouco eu vou trazer um esquema para vocês entenderem melhor como funcionava a dinâmica política de Atenas, tá? Mas aqui já é importante, olha, ele vai criando órgãos legislativos, isso de certa forma então já vai retirando o poder aqui das mãos apenas desses eupátridas, mas ainda permanecendo nas mãos daqueles que eram considerados cidadãos, tá? Então ele cria dois importantes órgãos legisladores, que é a Bulé e a Eclésia, tá? Outro legislador importante, é claro, meninos, existiram apenas esses, Vanessa? Não, mas esses são os mais importantes, aqueles que merecem destaque pelo tipo, né, de reforma política que está realizando. O outro é o Clístenes, tá? O Clístenes aumentou o número de membros da Bulé, que antes eram 400 e passou para 500. Aumentou o número de 43 mil para 60 mil cidadãos na Eclésia, criou outro órgão legislativo, que é o Estratego, que é um estilo de corpo executivo formado por 10 cidadãos escolhidos por cada tribo que comporiam, né, que compunha a Bulé. Como eu disse para vocês, não precisa, né, se desesperar nesse momento, que daqui a pouco vem um esqueminha para a gente entender como funcionava a dinâmica dessa administração pública, tá? Então, aqui nós temos esses três legisladores extremamente importantes para a evolução política ateniense.
Olha aqui o esqueminha que eu disse para vocês, né, para a gente entender melhor como funcionava a democracia ateniense. Acompanhem aqui comigo, tá? Inicialmente, nós tínhamos, então, essa eclésia. A eclésia é a assembleia formada por todos os cidadãos que votavam e aprovavam as leis. Eram sorteados aqueles que comporiam o poder legislativo. Tá? Nós teríamos muito semelhante, olha as semelhanças entre a democracia ateniense e a democracia atual, né? Assim como nós, na nossa sociedade, nós temos os poderes, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, aqui também em Atenas vão existir o poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Cada um com suas funções específicas. Então, nós temos o poder legislativo, que era essa bulé, né, que como eu disse para vocês, que era essa assembleia formada por 500 cidadãos que preparavam essas leis e preparavam as leis para serem aprovadas pela eclésia. Tá? Então, nós temos o poder legislativo. O que é o poder legislativo? Eles vão pensar, como está aqui escrito, né, na definição de Bulé. Eles vão pensar, eles vão elaborar essas leis. Tá? Essas leis não vão ser aprovadas por eles, vão ser aprovadas pela eclésia, ok? O poder, vamos para cá, para esse lado de cá primeiro, para o poder executivo, depois a gente vai para o poder judicial. O poder executivo tinha então os magistrados, eram 10 estrategas e 10 arcontes. 10 estrategas que comandavam o exército e aplicavam as leis, ou seja, eles eram responsáveis, né, por fazer com que as leis fossem de fato cumpridas, tá? 10 arcontes que presidem os tribunais e organizam o culto dos deuses, né? Aí uma função, daqui a pouco nós vamos falar um pouco melhor sobre essa questão religiosa da Grécia. Nós vimos agora então para o poder judicial. Nesse poder judicial existiam os tribunais, eram 2, o Elieu e o Areópago. O Elieu era composto por 6.000 juízes que julgavam os casos mais comuns. O Areópago eram os antigos arcontes que julgavam os crimes de homicídio e as questões religiosas. Vanessa do céu, eu tô desesperada, pelo amor de Deus, eu não entendi nada, eu preciso saber tudo isso, eu preciso decorar esse povo todo, eu preciso saber esses nomes, Bulé, Eclésia, Arcontes, eu preciso saber de tudo isso, Vanessa, eu preciso decorar esses nomes, pelo amor de Deus. Não. O que vocês precisam entender é essas semelhanças, como eu disse para vocês, da democracia ateniense para a democracia atual. A divisão desses 3 poderes, né? Ou seja, Atenas é uma sociedade extremamente, né, falando em termos políticos, extremamente complexa, tá? Extremamente complexa, que tinha uma organização política complexa. É interessante vocês saberem também, como eu disse agora há pouco, dessa evolução política. Então, Atenas inicialmente era uma monarquia, passa a ser uma oligarquia e aqui chega a uma democracia ateniense que vai se refletir na nossa sociedade até hoje. Tá? É importante aqui essa observação que tem nessa última parte aqui deste gráfico, né, desse esquema aqui de organização política. A democracia ateniense era uma democracia direta, porque todos os cidadãos participavam diretamente na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis, sem o recurso a representantes. Isso é importante vocês saberem, tá? Então, não se desesperem, ok? Não se desesperem. Entendam essa complexidade dessa sociedade, né, de Atenas, e percebam as semelhanças, principalmente em relação à nossa sociedade atual, tá bom? Vamos agora para a gente entender a sociedade espartana, né? Essa segunda polis, Esparta. Representou os valores de austeridade, espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado, sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e eugênica, ou seja, não se admitia defeitos físicos nos cidadãos. Meninos, aqui já uma diferença
que vocês precisam entender entre Atenas e Esparta, tá? Atenas era uma polis mais intelectualizada, né? Valorizava-se a intelectualidade ali em Atenas, o desenvolvimento intelectual. Em Esparta, valorizava-se o físico. Mas por que se valorizava-se o físico? Porque ali em Esparta, a maior parte dos povos, né, que ali se fixaram na região dessa polis, eram justamente os dórios. Lembra dos dórios lá da aula passada? Aqueles povos guerreiros, aqueles povos violentos? Pois é, esses povos dórios ou dóricos é que vão dar origem a esses espartanos, portanto, eles são guerreiros, tá? Daí é interessante a gente fazer esse link. Então, os espartanos, eles vão valorizar mais aí esse corpo, valorizar o físico, porque eles são guerreiros. Então, uma grande diferença entre Atenas e Esparta. Esparta se localizava aqui nessa Grécia peninsular. Então, Esparta está localizada aqui. Era também, por estar no interior do território grego, cercada por montanhas, né? E ela acaba, por estar cercada por montanhas, acaba se tornando aí uma espécie de fortaleza, né? Ela se isola das demais cidades, estado, e baseia sua economia nessa agricultura. Como eu disse para vocês, não é porque o terreno é montanhoso e acidentado que existiria zero agricultura, tá? Era mais difícil, não existiam tantas terras férteis, mas não quer dizer que eles não praticavam a agricultura. Essa sociedade espartana era dividida de forma completamente diferente da sociedade ateniense. Olha só, eu trouxe outra pirâmide aqui para a gente entender a sociedade espartana, né? Vamos começar por baixo, igual a gente começou a outra, tá? Tinha os ilotas, que compunham cerca de 85% da população, tá? Eram os escravos pertencentes ao Estado espartano, eram eles que trabalhavam para sustentar a elite espartana. Como eu disse para vocês, o modo de produção escravista que vai predominar nessa antiguidade clássica, tá bom? Acima deles existiam os periecos, que compunham cerca de 10% dessa população espartana. Quem eram esses periecos? Eram os homens livres, comerciantes e artesãos naturais de outras polis, e que também não possuíam direitos em Esparta, não eram considerados cidadãos. Então, tanto os periecos como os ilotas não eram considerados cidadãos. Os cidadãos espartanos compunham apenas cerca de 5% da população, tá? Eram os espartanos, homens, ricos donos de terras e escravos. Controlavam a política e o exército de Esparta. Então, muito diferente lá da evolução da sociedade ateniense, que vai chegar a uma democracia, apesar de, por exemplo, os escravos também não participarem, os metecos lá em Atenas não participaram dessa democracia. Aqui em Esparta, a organização dessa sociedade era bem diferente da sociedade ateniense, que era uma democracia que evoluiu para uma democracia, tá bom? Assim como nós vimos a formação política de Atenas, e aí aqui vocês vão perceber o quanto a democracia ateniense é mais complexa que a organização política espartana, tá? Olha só a formação política espartana. Primeiro vamos começar do lado de cá, para vocês entenderem. Enquanto Atenas era uma democracia, Esparta era uma diarquia. Isso significava que era administrada por 2 reis. Esses reis exerciam funções, então, religiosas, militares e jurídicas. Existia também a gerúsia, que era uma assembleia de anciões, tá? Ou seja, uma assembleia aí, de pessoas acima de 60 anos de idade, responsáveis pela elaboração das leis. Existia outra assembleia, que era a ápela, Era uma assembleia composta por cidadãos. Lembrem-se que cidadãos aqui era apenas 5% da população espartana, tá? Eles eram responsáveis por eleger os membros da gerúsia e ratificar suas decisões.
tá? Ou seja, reforçar as suas decisões, reforçar a decisão da Jerusa, reforçar a decisão aí desse conselho de anciãos. Além disso, existia ainda o Eforato ou o conselho dos 5 éforos, dos 5 vigilantes, tá? Esse Eforato, esses éforos, eram os mais importantes dessa política espartana. Eles compunham, então, o órgão executivo do governo espartano. Então, eles administravam, eram eles que estavam à frente, de fato, dessa administração espartana, tá? Eram responsáveis pela fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. Um aspecto interessante, meninos, que é importante a gente destacar, é a educação espartana. Como funcionava essa educação em Esparta? Olha só, vem cá comigo para a gente entender a diferença entre essa educação, por exemplo, em Esparta e em Atenas. A educação espartana. A finalidade da educação espartana era formar guerreiros. Com 7 anos de idade, os meninos eram afastados das mães e ficavam até os 18 anos em escolas, onde aprendiam ginástica, esportes, corridas, lutas usando o corpo, lançamento de dardos e etc. Era ensinado a eles a escrever, a ler e escrever e a manejar armas. O método exigia esforço, ficavam nus até nos dias frios, tomavam banho gelado, comiam pouco, apanhavam, tudo isso para que ficassem resistentes como o ferro. Capacidade de suportar o sofrimento físico, disciplina, habilidade militar. Esses eram os objetos principais. Até hoje, uma pessoa que leva uma vida material simples, que suporta bem o desconforto físico e é disciplinado, pode ser chamada de espartana. As meninas espartanas recebiam educação em escolas especializadas para mulheres. Faziam ginástica, aprendiam música, a ler e escrever e a costurar. O objetivo era formar boas mães para a cidade. Olha aqui uma coisa interessante. As mulheres vão ter um papel bem distinto em Atenas e Esparta. Aqui em Esparta, como a gente acabou de ver nesse texto, as mulheres elas eram valorizadas porque eram elas responsáveis aí por gerar esses guerreiros que eram tão caros, tão importantes para essa civilização espartana. Em Atenas, a mulher ela tinha um papel mínimo na sociedade, Ela era uma mulher que era basicamente submissa, ali ao marido. Ela não tinha nenhum tipo de participação dentro dessa lógica dessa sociedade. Tá? Depois eu vou passar para vocês uma atividade para a gente conseguir um texto para vocês lerem, para a gente comparar essa mulher ateniense dessa mulher espartana. Mas aqui já fica uma observação para essa diferença muito grande entre o papel dessa mulher em Atenas e em Esparta, tá? Então, com isso, meninos, nós encerramos a segunda parte dessa nossa aula de Grécia, Então, fazendo aqui um resuminho, nós falamos sobre esse período arcaico, Em que há a formação dessas polis de duas grandes, de duas importantes cidades-estados gregas, que foi Atenas e Esparta. Vimos como há uma complexidade na organização dessa sociedade e principalmente na questão política, na organização política dessa sociedade. E também a diferença entre aspectos culturais, como a educação e a valorização da mulher no papel aí dessas civilizações. Espero que tenha ficado claro mais uma vez. Se não tiver ficado claro para vocês, se vocês tiverem ficado com dúvida em alguma parte desse conteúdo, anote essa dúvida aí no relatório de vocês e me mande lá no WhatsApp, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o período clássico, um momento em que aconteceram duas grandes guerras nessa sociedade grega, As guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Te espero no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau.